As formas de prestação de serviço efetivo são as seguintes: a. nos quadros permanentes, b. em regime de contrato, c. em regime de voluntariado, d. convocação ou mobilização. São deveres gerais do militar. A. O militar deve estar sempre pronto a defender a pátria, mesmo com sacrifício da própria vida. B. O militar deve, em todas as circunstâncias, pautar o seu procedimento pelos princípios da ética e da honra. C. Aceitar com coragem os riscos físicos e morais decorrentes das suas missões de serviço. D. Cumprir e fazer cumprir a disciplina militar. E. Usar a força somente com legitimidade e quando tal se revele estritamente necessário. F. Cumprir rigorosamente as normas de segurança militar. G. Usar uniforme, exceto nos casos em que a lei o prive do seu uso ou seja expressamente determinado ou autorizado o contrário. H. Comprovar a sua identidade e situação, sempre que solicitado pelas autoridades competentes. São deveres especiais do militar. A. O dever de obediência. B. O dever de autoridade. C. O dever de disponibilidade. D. O dever de tutela. E. O dever de lealdade. F. O dever de zelo. G. O dever de camaradagem. H. O dever de responsabilidade. I. O dever de isenção partidária, nos termos da Constituição. J. O dever de sigilo. K. O dever de honestidade. L. O dever de correção. M. O dever de aprumo. As funções militares classificam-se em a. Comando, b. Direção ou chefia, c. Estado-Maior, d. Chefia técnica, e. Execução. O militar encontra-se numa das seguintes situações: a. na efetividade de serviço, b. fora da efetividade de serviço. Considera-se fora da efetividade de serviço o militar que, a. no cumprimento de penas de prisão criminal e medidas de segurança privativas da liberdade, b. nas situações de ausência ilegítima ou de deserção, c. na situação de licença registada, d. na situação de licença ilimitada, e. em comissão especial. As modalidades de promoção são as seguintes: a. diuturnidade, b. antiguidade, c. escolha, d. distinção, e. a título excepcional. Condições para a promoção por diuturnidade: o tempo de permanência no posto e satisfeitas as demais condições de promoção. Condições para a promoção por antiguidade e escolha: mediante a existência de vacatura, desde que satisfeitas as condições de promoção. Condições para a promoção por distinção: a. independentemente da existência de vacatura, da posição do militar na escala de antiguidade e da satisfação das condições especiais de promoção, b. por iniciativa do SEM do respectivo ramo ou mediante proposta do chefe, quer sendo sempre de parecer favorável do Conselho Superior do respectivo ramo. C. A promoção por distinção pode ocorrer a título póstumo. Condições para a promoção a título excepcional: a. independentemente da existência de vacatura, b. a promoção a título excepcional pode ter lugar a título póstumo. As condições gerais de promoção comuns a todos os militares são as seguintes: a. cumprimento dos respectivos deveres, b. exercício com mérito das funções do seu posto, c. qualidades e capacidades pessoais, intelectuais e profissionais requeridas para o posto imediato, d. aptidão física e psíquica adequada.
As condições especiais de promoção para os militares dos QP são: a. Tempo mínimo de permanência no posto, b. Exercício de determinadas funções ou desempenho de determinados cargos, c. Frequência de curso de promoção com aproveitamento, d. Prestação de provas de concurso, e. Outras condições de natureza específica. A não satisfação das condições gerais para promoção, a. O militar dos QP que, no mesmo posto e em 2 anos seguidos ou interpelados, não satisfaça por falta de mérito absoluto qualquer das 3 primeiras condições gerais de promoção, é definitivamente excluído da promoção. B. É da competência do SEM do respectivo ramo, ouvido o Conselho Superior de Disciplina. O militar pode ser excluído temporariamente da promoção, ficando numa das seguintes situações: a. Preterido, b. Demorado. Condições para a graduação: a. Quando, para o exercício de funções indispensáveis, não seja possível promover militares de posto adequado. B. Na frequência de ciclos de estudos que constituam habilitação de ingresso na respectiva categoria ou quadro especial. C. Noutras situações previstas no presente estatuto ou em diploma próprio. Cessação de graduação: a. Seja exonerado das funções que a motivaram, b. Seja promovido ao posto em que foi graduado, c. Terminem as circunstâncias que lhe deram origem, d. Desista ou não obtenha aproveitamento no respectivo curso de promoção. A avaliação do mérito tem em vista uma correta gestão de pessoal, designadamente quanto a recrutamento e seleção, b. Formação e aperfeiçoamento, c. Promoção, d. Desempenho de cargos e exercício de funções. Princípios fundamentais da avaliação individual: a. A avaliação individual é obrigatória e contínua, b. A avaliação individual é obrigatoriamente comunicada ao interessado, c. A avaliação individual é confidencial. A periodicidade das avaliações individuais podem ser: a. Periódicas, b. Extraordinárias. As avaliações periódicas não devem exceder o período de 1 ano. Na avaliação individual intervêm um primeiro e um segundo avaliador. Não há segundo avaliador quando o primeiro avaliador, a. For oficial general, b. Estiver diretamente subordinado ao CENCFA ou ao SEM do respectivo ramo, c. For entidade titular de cargo situado no topo da hierarquia funcional, quando não inserida na estrutura das Forças Armadas. Os militares dos QP são, obrigatoriamente avaliados por militares dos QP. A aptidão física e psíquica do militar é apreciada por meio de a. Inspeções médicas, b. Provas de aptidão física, c. Exames psicotécnicos, d. Juntas médicas. Aos militares podem ser concedidas as seguintes licenças: a. Licença de férias, b. Licença por mérito, c. Licença de junta médica, d. Licença por falecimento de familiar, e. Licença por casamento, f. Licença registada, g. Licença por proteção na parentalidade, h. Licença por motivo de transferência, i. Licença de estudos, j. Licença especial para exercício de capacidade eleitoral passiva, k. Licença ilimitada, l. Outras de natureza específica. Das decisões do CENCFA e dos SEM dos ramos não cabe recurso hierárquico, só cabe impugnação judicial.
O desenvolvimento da carreira militar orienta-se pelos seguintes princípios: a. do primado da valorização militar, b. da universalidade, c. do profissionalismo, d. da igualdade de oportunidades, e. do equilíbrio, f. da flexibilidade, g. da mobilidade, h. da compatibilidade, i. da credibilidade. A nomeação dos militares para o desempenho de cargos ou exercício de funções militares, desempenhados em comissão normal, processa-se por a. escolha, b. oferecimento, c. imposição de serviço. O militar encontra-se numa das seguintes situações: a. ativo, b. reserva, c. reforma. O militar na situação de ativo ou na reserva pode encontrar-se a. na efetividade de serviço, b. fora da efetividade de serviço. O militar na situação de ativo pode estar, em relação à prestação de serviço, numa das seguintes situações: a. comissão normal, b. comissão especial, c. inatividade temporária, d. licença registada ou ilimitada. Considera-se na efetividade de serviço, o militar na situação de ativo que se encontre a. em comissão normal, b. na inatividade temporária por acidente ou doença. O militar no ativo encontra-se, em relação ao quadro especial a que pertence, numa das seguintes situações: a. no quadro, b. adido ao quadro, c. supranumerário. Considera-se adido ao quadro o militar na situação de ativo que se encontra em comissão especial, inatividade temporária ou de licença ilimitada. Considera-se supranumerário o militar no ativo que, não estando na situação de adido, não possa ocupar vaga no quadro especial a que pertence por falta de vacatura no seu posto. Transita para a situação de reserva o militar que a. declare, por escrito, desejar passar à reserva depois de completar 40 anos de tempo de serviço militar e 55 anos de idade. b. atinja o limite de idade previsto para o respectivo posto. c. complete o tempo máximo de permanência na subcategoria ou no posto. O militar passa à situação de reforma, sem redução de pensão, sempre que a. complete, seguida ou intercaladamente, 5 anos na situação de reserva fora da efetividade de serviço. b. requeira a passagem à situação de reforma depois de completados 60 anos de idade. c. atinja os 66 anos de idade. Sendo declarado o estado de sítio ou a guerra, o militar na situação de reforma pode ser chamado a prestar serviço efetivo. É abatido aos QP, ficando sujeito às obrigações decorrentes da Lei Serviço Militar, o militar que a. tenha sido julgado incapaz para todo o serviço pelo SEM do respectivo ramo, mediante parecer de junta médica competente, b. seja separado do serviço, c. não tendo cumprido o tempo mínimo de serviço efetivo na sua categoria após o ingresso nos QP. d. exceda o período de 10 anos, seguidos ou intercalados, na situação de licença ilimitada e não reúna as condições legais para transitar para a situação de reserva, e. a ausência superior a 2 anos. f. pena criminal ou disciplinar de natureza expulsiva. As promoções aos postos processam-se nas seguintes modalidades: a. coronel e sargento-mor, por escolha, b. tenente-coronel e sargento-chefe, por escolha, c. major e sargento-ajudante, por escolha.
D. Capitão e primeiro sargento, por antiguidade, E. Tenente, por diuturnidade. O tempo mínimo de permanência em cada posto para acesso ao posto imediato é o seguinte: A. Coronel, Tenente-Coronel e Sargento-Chefe, 4 anos, B. Major e Sargento-Ajudante, 5 anos. C. Capitão e primeiro sargento, 7 anos, D. Tenente e segundo sargento, 4 anos, E. Alferes, 2 anos. Os limites de idade de passagem à reserva são os seguintes: para oficiais que a formação base é um mestrado, general 65 anos, tenente-general 62 anos, major-general 60 anos. Brigadeiro-general 59 anos, coronel 58 anos e restantes postos 57 anos. Para oficiais que a formação base é uma licenciatura, coronel 60 anos, tenente-coronel 59 anos e restantes postos são 58 anos. Para sargentos e praças os limites são: sargento-mor e cabo-mor 60 anos e restantes postos 57 anos.